Fala pessoal, boa noite. Tô falando boa noite porque eu tô gravando essa aula agora no momento da noite. Então, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Gustavo e nós vamos começar mais uma aula de Química aí. Hoje, num formato um pouco diferente, eu vou utilizar o próprio material de vocês para explicar esse capítulo, que é um capítulo muito interessante, tá bom? E que vai ser o início aí de estudos que nós vamos chamar de estudo das funções orgânicas. Então esse capítulo número 6 ele vai começar a introduzir essa ideia de funções orgânicas e propriedades dos compostos que pertencem a essas funções, tá bom? E eu vou utilizar o livro para fazer o acompanhamento e a explicação aí do conteúdo que se refere esse capítulo de número 6 aí da nossa disciplina de Química 1. Bom, o capítulo 6, ele fala, o título dele é Estudo de Hidrocarbonetos, e ele já traz aqui, logo de início, a imagem de uma plataforma de petróleo. Por que ele faz isso? Né? Por que ele mostra essa plataforma para a gente? Porque os hidrocarbonetos eles são os principais constituintes dessa substância que é muito importante economicamente para a nossa sociedade, que é o petróleo. Então, como sendo os principais constituintes e o petróleo sendo a principal fonte de obtenção desse tipo de substância, é comum que nos livros que vocês estudem, vocês percebam sempre a presença aí do petróleo como sendo o exemplo principal dessa classe de substâncias químicas. Mas o que caracteriza então um hidrocarboneto, tá bom? Os hidrocarbonetos, como o próprio nome diz aqui nessa primeira linha desse texto, são compostos químicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, todas as substâncias químicas, independente da sua natureza, propriedade e etc., todas as substâncias químicas que são constituídas exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio são classificadas dentro da classe dos hidrocarbonetos, tá bom? Esse capítulo então ele vai explorar essa ideia de de quem são essas substâncias classificadas como hidrocarbonetos, quais são suas propriedades e características. Então, obviamente que ele vai trazer para a gente aí as seguintes expectativas de aprendizagem. Identificar as subfunções dos hidrocarbonetos, ou seja, classificar essas substâncias, nomear os hidrocarbonetos. Isso daqui, na verdade, a gente já fez no capítulo número 5, tá bom? Nós já fizemos todas as regras de nomenclatura, inclusive tem uma parte aqui do livro que eu já expliquei em um vídeo, eu vou falar depois quando eu chegar nela, mas eu já fiz a explicação dessa parte. Então, nomear os hidrocarbonetos nós já vimos em uma aula anterior, que é a aula do capítulo número 5. E estudar as propriedades físicas e químicas. Então, nós vamos focar nessas duas habilidades aqui, nessas duas expectativas de aprendizagem, uma vez que essa do meio aqui, ela já foi falada em um momento e também vai ser o nosso assunto da live que nós vamos fazer aí para conversar a respeito desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Os hidrocarbonetos, então, são essas substâncias constituídas por carbono e hidrogênio e, evidentemente, como todas essas substâncias não são idênticas, são substâncias diferentes, é fato que vão existir classificações para esse tipo de composto. Então, os hidrocarbonetos, eles são classificados a princípio em dois grandes grupos, tá bom, pessoal? Os alifáticos, que são aqueles hidrocarbonetos tanto de cadeia aberta quanto de cadeia fechada, mas que não apresentam o anel benzênico na sua estrutura, tá bom? E os hidrocarbonetos chamados de hidrocarbonetos aromáticos, que são justamente aqueles hidrocarbonetos que apresentam o anel de benzeno na sua estrutura. Dentro dos hidrocarbonetos alifáticos, nós temos ainda subclassificações, muito mais classificações, e nós vamos estudar um pouquinho de cada uma dessas principais subclassificações ou classificações menores aqui dos hidrocarbonetos. Então vamos lá. Ó. Os hidrocarbonetos, tanto abertos, né, de cadeia aberta, acíclica, quanto de cadeia fechada, não aromática, cíclica, eles são classificados em alcanos ou cicloalcanos, alcenos
ou cicloalcenos, quando forem toda vez que eu falar a palavra ciclo, eu estou me referindo a um composto químico que tem a sua cadeia carbônica principal aí constituída por carbonos formando um ciclo, tá bom? Então, os alcinos e os cicloalcinos, ok? E os alcadienos, que aí não aparecem aí na classificação dos cíclicos aqui nesse livro, tá bom? Então, nós vamos estudar cada uma dessas substâncias e vamos ficar atentos a 2 pontos. Como caracteriza essa substância, o que caracteriza um alcano, o que caracteriza um alceno, o que caracteriza um alcino e quais são as principais propriedades, tanto propriedades físicas quanto propriedades químicas dessas substâncias, beleza? Então, vamos lá. Os hidrocarbonetos alifáticos acíclicos, ou seja, de cadeia aberta. Esses hidrocarbonetos, nós vamos classificar eles em 3 grupos. Podem haver dentro desses 3 grupos algumas divisões, né, subdivisões, mas isso são detalhes que são fáceis de ser percebidos pela gente aí, quando nós estudarmos ou observarmos aí as estruturas, né, as moléculas de cada um deles. Então vamos lá. Quais são os 3 principais grupos de hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, não aromáticos, acíclicos? Essa palavra significa de cadeia aberta, eu posso substituir ela por isso. Então, quais são essas 3 classes? Os alcanos, os alcenos e os alcinos. Obviamente que cada um deles recebe essa denominação porque eles vão apresentar alguma coisa diferente um do outro. E é essa diferença que nós vamos estudar e vamos usar aí para classificar os nossos hidrocarbonetos, tá bom? É importante também que a gente fique atento que cada classe de hidrocarboneto apresenta aí uma fórmula, tá? Uma fórmula molecular geral, que vai nos indicar aí qual é a quantidade de carbono e qual é a quantidade de hidrogênio que é encontrada em uma cadeia carbônica qualquer, ok? Que pertence, obviamente, a uma dessas 3 classes. Então, vamos lá. Alcanos. O que são os hidrocarbonetos chamados de alcanos? São todos aqueles hidrocarbonetos, seja de cadeia aberta, normal, seja de cadeia ramificada, tá bom? Independente do tipo de cadeia, mas são todos aqueles hidrocarbonetos que vão apresentar entre todos os carbonos apenas ligações simples. Então, alcanos, eles são caracterizados pela presença de uma cadeia carbônica saturada, ou seja, significa que todos os carbonos eles vão apresentar na sua estrutura ligações apenas simples, tá bom? Os alcanos, eles apresentam a seguinte fórmula geral. Essa fórmula, pessoal, para todos eles, ela vai ter esse formato aqui. Ela vai apresentar o carbono, indicando aqui a quantidade de carbono por meio dessa letra N. Então, o N da fórmula indica a quantidade de carbono presente na cadeia carbônica, ok? Isso daqui independe, tá bom? Independe de ramificações e tudo. A fórmula geral, ela é geral. Ela não me diz nada de como os elementos químicos estão ligados uns com os outros, tá bom? Ela só me indica a quantidade de carbonos e hidrogênios que que estão presentes na minha estrutura. Então, carbono representado aqui a quantidade de carbono pela letra N, e a quantidade de hidrogênio, no caso de um alcano, é sempre o dobro da quantidade de carbono, independente, tá bom? O dobro da quantidade de carbono mais 2, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, beleza? Olha lá, ó. Os hidrocarbonetos classificados como alcanos, eles sempre vão ter o nome com esse infixo "an", né, indicando aí que todas as ligações são simples entre os átomos de carbono. Então nós temos aqui o metano, o etano e o butano, tá? No caso dos alcanos, pessoal, nós conseguimos encontrar um hidrocarboneto bem simples, que é o metano, constituído apenas por um átomo de carbono, o que não vai acontecer, por exemplo, com os alcenos e com os alcinos, em que o mínimo de carbonos aí para a molécula mais simples vai ser 2, como eu vou explicar aqui para vocês, tá? Dentro de todos os hidrocarbonetos, os alcanos, eles são aqueles que, por apresentarem apenas ligações sigma, né, as ligações sigma
são as ligações simples, ligações sigmas entre os seus átomos de carbono, confere aí muita estabilidade para esses compostos. Então, quimicamente falando, eles são compostos extremamente estáveis, ok? E também garante que ele tenha baixa reatividade. Isso significa que essas substâncias, quando a gente faz algum tipo de reação química, alguma transformação química com elas, elas são bem difíceis de reagir, mas não quer dizer que não aconteça, tá bom? Essas reações elas podem acontecer, como a gente vai ver no capítulo seguinte, mas a princípio, de uma maneira geral, eles tendem a não reagir quando não submetidos a condições laboratoriais, que é o que a gente vai ver. Beleza? Então, alcanos, hidrocarbonetos em que os carbonos apresentam apenas ligações simples, apresentam assim esta fórmula molecular, tá? Lembrando que o N na fórmula significa a quantidade de carbono presente na cadeia, independente se essa cadeia carbônica é normal ou ramificada. A fórmula geral ela só indica a quantidade de átomos de carbono e hidrogênio presentes no composto, tá? E eles são extremamente estáveis e apresentam baixa reatividade devido à força de ligação que existe aí entre os carbonos, entre todos os elementos constituintes da cadeia carbônica, tá? Propriedades físicas dessas substâncias. São insolúveis em água. Isso se explica pelo fato de que todo alcano é um hidrocarboneto apolar. A água sendo uma substância polar, lembra lá de polaridade das moléculas? A água sendo uma substância polar, ela só dissolve substâncias que são polares, como ela. Né? Por isso que o livro traz aqui a regra semelhante dissolve semelhante. Isso significa que, como os hidrocarbonetos são apolares, eles não podem ser dissolvidos em água, tá bom? Então, é a primeira propriedade física importante. Outra propriedade tem relação com a densidade. A densidade dos alcanos ela é menor do que a densidade da água. Isso significa ou nos dá aí o entendimento do porquê o petróleo, quando ocorre um derramamento de petróleo, apesar dali, né, ser o oceano e não ser propriamente a água, o porquê do petróleo, quando vaza, ele flutua sobre a superfície ali dos oceanos, tá? Devido à densidade, que é uma densidade desses hidrocarbonetos é bem baixa, dos alcanos, e eles são os principais constituintes do petróleo, tá? O petróleo é constituído por outros tipos de substâncias e elementos químicos também, mas os alcanos são os principais. Tanto é que a gasolina, o óleo diesel e uma série de outros subcompostos aí do petróleo, né, o asfalto, as parafinas, são justamente constituídas por alcanos de várias cadeias carbônicas mais alcanos, tá bom? Então, a densidade dos alcanos é menor do que a densidade da água, ó, beleza? Os seus pontos de ebulição e ponto de fusão, ou seja, isso é muito legal porque muitas atividades vão cobrar justamente essa parte aqui de vocês, em relação ao ponto de fusão e ponto de ebulição de substâncias químicas. Eles sempre vão comparar, né? Você só pode me dizer se uma substância química, eu já falei isso com vocês, que uma substância química tem um maior ou um menor ponto de ebulição ou fusão quando eu comparo essa substância a uma outra. Se não houver uma comparação, eu não posso dizer ou afirmar que aquele valor de ponto de fusão ou ponto de ebulição é maior ou menor, porque, né, essa referência aí nos leva a uma comparação. Então, os pontos de fusão e ebulição dos alcanos, eles crescem com o aumento da cadeia principal, ou seja, quanto maior é o número de átomos de carbono presente na cadeia do alcano, maior é o ponto de fusão, maior é o tende, né? Eu vou falar dessa palavra tende porque podem existir algumas substâncias que não se comportem dessa forma, mas tende a se crescer quando a cadeia carbônica principal vai crescendo, ou seja, o número de carbonos dessa cadeia aumenta com o tipo de molécula que está sendo estudada. Isso é muito interessante, tá? Porque nessa parte aqui de ponto de fusão e ponto de ebulição, a gente tem que ficar preocupado com o fato de alcanos ramificados, tá bom? É muito comum que os exercícios peçam para que a gente
compare pontos de fusão e ebulição entre algumas moléculas, e essas moléculas podem ser de cadeia normal, de cadeia ramificada. Então, como saber aí que um ponto de fusão é maior do que o outro, ou qualquer outra característica é maior do que a outra? A gente precisa saber justamente que, se forem cadeias abertas, comparando cadeias abertas, a cadeia maior, quanto maior a cadeia carbônica, maior é o ponto de fusão, maior é o ponto de ebulição. Quando nós temos alcanos ramificados, aqui tem um fato muito interessante. Ó. Para dois alcanos com o mesmo número de átomos de carbono por molécula, quanto maior for o número de ramificações da cadeia carbônica, menor será seu ponto de ebulição. Isso daí tem uma explicação relativa às forças de interação que acontece entre as moléculas, tá? Em caso de cadeias carbônicas mais lineares, existem mais interações, portanto é mais difícil fazer com que essas ligações se quebrem e essas moléculas passem para a fase de gás, né? No caso da ebulição. E no caso das ramificadas, como essa cadeia carbônica é muito ramificada, as interações são menores, porque existem muitos grupos, muitos elementos químicos, então facilita aí o ponto de ebulição. Ou seja, quanto maior o número de átomos de ramificações espalhadas na cadeia, menor será seu ponto de ebulição, ou seja, ela vai evaporar muito rápido, tá bom? Ou se transformar em gás muito rápido. Em relação à cadeia carbônica, ou seja, ao número de átomos de carbono de um alcano, a quantidade de átomos de carbono dessas substâncias, ela vai identificar aí pra gente qual é a fase, qual é o estado de agregação que essas substâncias vão apresentar. Então, ó, alcanos de 1 a 4 átomos de carbono são gases, de 5 a 17 líquidos e de... Aqui, por exemplo, a gente tem a gasolina, aqui essa fórmula geral aqui C4H10 indica o butano, um dos componentes do gás de cozinha. Aqui em diante nós temos as parafinas, os asfaltos, né? O piche. Então, grandes cadeias de átomos de carbono são sólidos, beleza? Então, veja bem, quanto maior o número de carbonos, de átomos de carbono na minha cadeia, maior é a tendência da substância apresentar um estado sólido, tá? Maior é a tendência. Quanto às propriedades químicas, eles são compostos extremamente estáveis. Isso não quer dizer que não possam ser feitas reações laboratoriais com eles, mas eles são compostos estáveis que reagem pouco quando aí tendem a reagir pouco naturalmente, tá bom? As fontes naturais, o principal exemplo é o petróleo, mas também nós podemos encontrar alcanos constituindo aí, por exemplo, a cera da abelha ou a cera parafínica aí, que é formado, que constitui aí, na verdade, a superfície que recobre as folhas, beleza? As principais aplicações devido ao petróleo, então, como combustíveis e materiais petroquímicos como derivados aí, no caso o plástico é um bom exemplo, e uma série de outros compostos derivados do petróleo e dos seus subprodutos também. Beleza? Alcanos, bem tranquilo. Agora os alcenos e os alcinos eu vou passar mais rápido porque vai seguir mais ou menos essa sequência. Então nós vamos ser um pouco mais ágeis aqui. Alcenos. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia de ligação dupla entre os carbonos, tá bom? Podem existir várias ligações duplas, pode existir apenas uma ligação, mas tem que ter pelo menos uma. Então, alcenos são todos aqueles hidrocarbonetos que apresentam pelo menos uma dupla ligação, né, uma insaturação do tipo dupla na estrutura, na cadeia carbônica. A sua fórmula geral é CnH2n. Perceba que a presença da ligação dupla ela diminui em 2 em relação aos alcanos o número de hidrogênio, tá bom? Então, nos alcenos, o número de hidrogênios é simplesmente o dobro do número de carbonos, beleza? E quanto às suas propriedades, tá bom? Nós vamos ter aí diversas propriedades que são bem parecidas, algumas são parecidas com as dos alcanos, mas outras se diferem aí pela presença da dupla ligação, tá bom? Então, veja bem, em relação às propriedades físicas, são insolúveis em água,
ou seja, pela mesma explicação que eu dei para os alcanos, com um pequeno detalhe, porque em alguns alcenos pode acontecer o fenômeno da isomeria, tá? Que nós vamos ver em capítulos posteriores, e isso pode gerar uma pequena polarização que vai fazer aí existir uma certa solubilidade em solventes polares, beleza? Mas, em regra geral, são insolúveis em água, como os alcanos, devido à sua polaridade, são substâncias apolares. A densidade, ela é levemente maior do que a densidade, veja que eu estou comparando, tá vendo? Do que a densidade de alcanos com o mesmo número de átomos de carbono. Isso significa o seguinte, que se eu tiver um alceno com 2 átomos de carbono e um alcano com 2 átomos de carbono também na sua estrutura, o alceno ele vai ter uma densidade um pouco maior, tá, do que o alcano com a mesma quantidade de carbono, porque a ligação dupla ela é um pouco mais curta, então aí a gente aproxima mais os átomos, então torna a densidade aí levemente maior, tá? Pontos de fusão e pontos de ebulição dos alcenos crescem quando a sua cadeia carbônica principal e sua massa molecular evidentemente crescem, tá? E a explicação ela é justamente bem parecida com a mesma explicação daquela que eu dei para os alcanos, tá? Então isso pode ser discutido pelas mesmas características, e em relação às fases de agregação, os alcenos eles apresentam o seguinte. Veja que o alceno mais simples ele tem 2 átomos de carbono, porque não dá para existir dupla ligação entre 2 carbonos com apenas um, né? Evidentemente. Então, o alceno com o menor número de átomos de carbono, o menor alceno de todos é aquele que tem 2, ele do alceno com 2 até 4 carbonos são gases, de 5 a 16 líquidos e de 17 a 34 aí nós temos alcenos sólidos, tá? As propriedades químicas, por exemplo, elas se diferem muito dos alcanos porque a presença da dupla ligação torna essas substâncias bem mais reativas. Tanto é que no capítulo que nós formos estudar sobre reações químicas, nós vamos ver que a maioria delas acontecem justamente com maior facilidade nessas substâncias aqui conhecidas ou classificadas como alcenos, porque a dupla ligação ela cria uma certa instabilidade e aí a reatividade dessa substância se torna maior. Tá? Para se transformar depois numa molécula mais estável, evidentemente. Fontes naturais. Alcenos, tá? São raros na natureza, tá? Alguns são encontrados em óleos, minerais e gases naturais e no petróleo, pessoal, presta atenção, porque isso daqui pode ser, sei lá, talvez aparecer em alguma questão para vocês, mas no petróleo podem existir certas quantidades de alceno, mas são baixíssimas em comparação aos alcanos, tá? que são a maior proporção, que são decorrentes mais aí de um processo chamado de craqueamento do petróleo. A gente vai estudar ele no capítulo sobre combustíveis fósseis, mas esses alcenos eles podem estar presentes aí devido a esse fenômeno, a esse processo aí que acontece com o petróleo chamado de craqueamento, ok? Aplicações. Isso é muito importante. A principal aplicação ou o principal exemplo de aplicação é o eteno ou etileno, tá? Marquem esses nomes aí, porque é muito comum aparecer o nome não oficial da substância. Então, o etileno é o eteno, o alceno de menor cadeia, com 2 átomos de carbono. Então, o etileno, que é usado aí no amadurecimento de frutas, tá bom? Muitas vezes os transportadores de alimentos em geral, eles podem colocar na carga certa quantidade de de etileno, porque essa substância ela favorece aí o amadurecimento das frutas, chegando ao destino aí com a qualidade necessária. E ele também é usado na obtenção de plástico aí conhecido como polietileno, tá bom? Então essas são as características dos alcenos. Os alcinos, tá? Eles são hidrocarbonetos, também chamados de acetilênicos, porque o seu principal exemplo é o etino, também conhecido como acetileno, tá bom? Não é etileno, eu até fiz uma confusão, vocês viram ali anteriormente. Acetileno é o etino,
um alcino, porque apresenta na sua estrutura uma tripla ligação. A presença de mais uma ligação, né, caracterizando então uma ligação tripla, ela nos leva a dizer que o número de hidrogênios presente, por exemplo, na estrutura de um alcino, é o dobro do número de carbono menos 2, tá bom? Então foi reduzindo aí uma quantidade de hidrogênios para que a ligação tripla aconteça. Eu acho que vocês já devem estar até aí imaginando como que serão as propriedades químicas desse composto, né, em relação aos demais. Então, olha lá, uma coisa interessante que eu expliquei em outros momentos, perceba aqui, ó, que quando nós representamos a ligação tripla na fórmula de linhas, ela vai ter uma angulação aí de 180 graus devido à hibridização sp, tá? E nós vamos ter carbono aqui, ó, ele aqui, ó, carbono aqui e aqui, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Olha aqui outro exemplo. Nós temos um carbono aqui onde eu estou apontando com a seta, outro carbono aqui, outro aqui e mais um no final, completando 4 átomos de carbono aí na nossa estrutura. Uma coisa interessante é que você pode definir uma substância pelos nomes, olha, propano, butano, metano, qualquer um que você lê a palavra e tem o ano, né, indica um alcano, um hidrocarboneto saturado. Qualquer nome em clatura que você lê e tiver aí propeno, buteno, enfim, qualquer uma que tem o eno, ela penteno, hexeno e assim sucessivamente, é um alceno, um hidrocarboneto que apresenta uma dupla ligação. E se você ler nomes que você, independente do hidrocarboneto, tá? Se é cadeia aberta, normal, ramificada, tá? Que você lê, ou aberta e fechada também, propino, butino, pentino, o hino, ele indica aí um alcino para vocês. Então, nós temos os alcinos, aqueles hidrocarbonetos com ligações triplas. Propriedades físicas são insolúveis em água, tá bom? Excetuando o etino, o acetileno, que possui uma pequena solubilidade, uma baixa solubilidade. Explicação: a mesma, são apolares. A densidade dos alcinos é levemente maior quando eu comparo ela com alcenos e alcanos de mesmo número de carbonos. Lembra da comparação que eu fiz anteriormente? É só você reproduzir e aí você vai chegar à seguinte conclusão, que a densidade é menor porque a ligação tripla encurta mais a molécula, tornando aí os átomos mais próximos, portanto, amplificando aí um pouco mais a sua densidade. Os pontos de fusão e ebulição crescem quando a cadeia carbônica principal e a sua massa molecular crescem, tá bom? Então, isso é muito interessante porque a explicação ela é basicamente a mesma dos demais compostos, mas nós devemos ter o seguinte: quando a gente faz comparação, tá bom? Quando nós falamos assim, o ponto de fusão e ponto de ebulição do alcino são maiores do que o dos alcanos ou dos alcenos, ou dos alcenos ou de outros compostos, nós temos que observar a posição da ligação tripla, tá bom? Todos os compostos, né, para a gente fazer essa comparação, a ligação tripla ela tem que estar em posições semelhantes. Por exemplo, como o livro traz aqui, quando eu comparo duas substâncias em que as ligações triplas elas se encontram nos carbonos da extremidade da cadeia. Então fiquem atentos a isso. Em relação às fases de agregação, carbonos de 2 a 4 átomos, cadeias carbônicas de 2 a 4 átomos de carbono são gases, de 5 a 14 líquidos e de 15 em diante são sólidos, né? Normalmente, quando eu aumento a cadeia carbônica, a fase de agregação também aumenta. Propriedades químicas: a presença da tripla torna essas substâncias extremamente reativas, tá bom? Muito mais do que o alcano e muito mais do que o alceno e do que o alcano, evidentemente. Uma coisa interessante é que em alguns tipos de reações que envolvem esses compostos, nós temos as denominações de alcinos verdadeiros e alcinos falsos, tá? Os alcinos verdadeiros são aqueles alcinos que recebem essa denominação porque a ligação tripla, olha a setinha aqui, ela vai estar no carbono que contém hidrogênio, tá bom? Então, olha só, esse carbono aqui, ele contém um átomo de hidrogênio na sua estrutura, a ligação tripla está nele, então é um alcino verdadeiro.
Aqui ele é chamado de alcino falso, mas é só uma denominação no caso quando nós formos estudar reações, tá? Eu só estou explicando aqui agora porque vocês podem ler e ter alguma dificuldade aí na hora da compreensão, mas nós vamos ver isso com mais calma quando estudarmos as reações orgânicas. Alcino falso é aquele em que a tripla, olha, ela se encontra em carbonos que não contêm hidrogênio, beleza? Então, essa é a diferença. Fontes naturais não são encontradas na natureza, tá bom? Então, obviamente que essas substâncias, todas que são classificadas dentro desses compostos, são produzidas por meio de algum processo industrial ou laboratorial, e as principais aplicações, o acetileno, por exemplo, ele é constituinte aí do PVC e do PVA, dois materiais poliméricos muito importantes, também constitui alguns fios têxteis, e principalmente combustíveis para solda, que eu acho que é o que está mais próximo da nossa realidade aí, quando nós passamos perto de algum tipo de oficina e nós percebemos que ele está usando a solda, aquele material ali é o acetileno, o etino, o alcino de 2 átomos de carbono. Beleza? Então, em relação aos hidrocarbonetos não aromáticos, isso que a gente precisa saber. Em relação aos hidrocarbonetos aromáticos e também aos cíclicos não aromáticos, o que eu tenho para falar a respeito desses daqui é que eles recebem essa denominação porque eles têm cadeias carbônicas fechadas e eles têm propriedades aí, ó, semelhantes, ou seja, então todas aquelas características não são iguais, tá? São semelhantes. Todas aquelas características dos alcanos, alcenos e alcinos que eu expliquei anteriormente se assemelham a seus compostos cíclicos. Como eu reconheço? Pela forma da cadeia ou pelo nome. Todo nome de composto cíclico, ele vai ter a palavra ciclo antecedendo aí o nome da cadeia principal. Beleza? Hidrocarbonetos aromáticos, então. Em relação aos hidrocarbonetos aromáticos, são todos aqueles compostos constituídos de benzeno, que apresentam pelo menos um núcleo ou anel benzênico na sua estrutura. Aqui o livro traz essa parte aqui, mas ela é uma parte que vai ser explorada no capítulo 7, tá bom? Então ela só traz a regra de Huckel, que vai ser aí a base para identificar se um composto é aromático ou não. A gente vai ver que tem algumas diferenças, a gente vai atualizar um conceito, inclusive, e por enquanto, nós vamos seguir a seguinte ideia de que compostos classificados ou hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que apresentam um núcleo ou anel benzênico, independente se ele é isolado, separado ou condensado na estrutura da molécula, tá bom? Além do benzeno, evidentemente, os seus derivados também fazem parte destas classificações como hidrocarbonetos aromáticos, beleza? Então veja bem, aqui, nomenclatura dos aromáticos. Eu já falei a respeito dessa nomenclatura para vocês. Peguem a videoaula 3 sobre nomenclatura orgânica. Lá eu explico toda a nomenclatura para cadeias benzênicas, né, para anéis benzênicos. Então fiquem atentos lá naquele vídeo, não vou repetir aqui. E uma coisa interessante é que os núcleos benzênicos, normalmente, eles apresentam denominações como alfa e beta também. Porque como que eu identifico carbonos alfa e também carbonos beta? O livro traz, mas essa tipo de nomenclatura, ela pode aparecer evidentemente para vocês em alguns exercícios, mas as explicações elas são bem profundas, tá, pessoal? Então, a gente vai aprender a identificar apenas eles aqui. Então, os carbonos alfa são aqueles carbonos que se situam nas extremidades, nas pontas do anel, ok? Eu vou falar dessa forma. Então, aqui, ó, sempre nessas duas regiões, independente dos anéis ou da quantidade deles, nós vamos ter carbonos classificados como alfa, e os carbonos das laterais aqui, ó, são classificados como carbonos beta, ok? Então fiquem atentos a essa página, porque eu vou pedir para que vocês deem uma lida e, como o próprio livro pede, sugere, memorizar essa nomenclatura, para essa numeração de cadeias carbônicas para esses dois compostos aqui, para que a gente possa, e também
para os carbonos alfa e beta, tá bom? Para que vocês possam aí resolver algum tipo de atividade. Para finalizar, pessoal, eu acho que esse vídeo já ficou bem longo a princípio, eu acredito. As séries orgânicas, elas constituem aí conjuntos de substâncias químicas que podem pertencer ou não à mesma função, ou seja, ao mesmo grupo de substâncias, mas que apresentam algumas diferenças ou algumas semelhanças quando eu percebo compostos diferentes dentro daquele conjunto. Então, por exemplo, uma série orgânica é chamada de homóloga quando os compostos pertencem à mesma função. Então tem que ser da mesma função, hidrocarboneto com hidrocarboneto, álcool com álcool, aldeído com aldeído, e assim sucessivamente. Mesma função, e eles se diferem de um para o outro quando eu percebo que essa diferença é um grupo CH2. Então, olha só o exemplo que ele traz aqui. CH4 é a primeira molécula de um alcano, CH4. Se eu adicionar a essa molécula um grupo CH2, nós vamos ter o segundo, que é o C2H6. Ok? Se eu adicionar mais um grupo CH2, então nós vamos ter o terceiro componente dessa série de hidrocarbonetos, que é o C3H8. Perceba que todos respeitam a fórmula geral. CN, então C tem 2, H2N mais 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, todos obedecem à fórmula geral por serem alcanos. Percebam que a diferença entre um e outro é justamente um grupo CH2, então a gente chama ele de série homóloga. Propriedade dos homólogos são químicas, são semelhantes, tá bom? Já as físicas são diferentes, uma vez que o aumento da cadeia carbônica também, foi o que a gente falou, o aumento da cadeia carbônica proporciona aí um aumento do ponto de fusão, tende a proporcionar um aumento do ponto de fusão e ebulição. Tá? A série isóloga, então nós vimos a homóloga. Isóloga é aquele que pertence à mesma função orgânica e ela difere de um composto, o primeiro composto difere do segundo, o segundo difere do terceiro, o terceiro difere do quarto composto, tá? Por meio de um grupo aí, um ou mais grupos, tá bom? H2. Então, devido ao grupo H2. Aqui ele deu um exemplo de um aleto. Aletos são substâncias químicas que apresentam halogênios ligados à cadeia carbônica. Então, olha aqui, ó. Nós temos um aleto com uma ligação tripla. Se eu adicionar 2 átomos de hidrogênio, lembra que a ligação tripla diminui 2? Então, se eu adiciono 2 átomos de hidrogênio, eu formo uma ligação dupla, mas eu mantenho a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade do halogênio, diferenciando aí, ó, apenas na quantidade de hidrogênio que subiu de 2. E se eu for fazendo isso para o terceiro, para o quarto composto, eu vou observar que permanece a cadeia carbônica, permanece o halogênio, mas o número de hidrogênios vai diferenciando de um composto para outro pelo número de 2. Propriedades químicas são diferentes, óbvio, porque aqui a gente tem uma ligação tripla, aqui a gente tem uma dupla, que são ligações simples, tá? Então isso quer dizer que, como são compostos que apresentam ligações ou insaturações diferentes na sua estrutura, nós vamos ter aí propriedades químicas diferentes. Já as físicas, elas são semelhantes devido à constância do número de carbonos. Já as séries heterólogas, pessoal, heterólogas são aquelas que pertencem a funções orgânicas diferentes. Aqui, por exemplo, eles têm a mesma quantidade de carbono, tá bom? Olha lá, todos têm a mesma quantidade de carbono, deixa eu aumentar um pouquinho. Todos têm a mesma quantidade de carbono, ok? Só que esse daqui, o tolueno, é um hidrocarboneto. O aldeído benzoico é um aldeído. Esse grupo caracteriza um aldeído. E o ácido benzoico é um ácido. Esse grupo aqui em cima caracteriza um ácido. Perceba que todos são de compostos distintos, tá bom? Mas todos derivados do benzeno. Então, essas funções ou essas substâncias que são derivadas de um composto, mas vão formando substâncias distintas, pertencem aí à série heteróloga. Propriedades químicas e físicas, evidentemente, serão diferentes, porque são funções químicas diferentes, portanto, terão propriedades físicas e químicas, evidentemente, diferentes.
Beleza? Eu acho que a aula ficou um pouquinho extensa. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse capítulo e nós vamos continuar fazendo esse formato de aula, não necessariamente com o livro, eu só aproveitei agora porque se torna um pouco mais ágil a explicação, espero, e nós vamos manter aí essa comunicação via videoaula também, tá bom? Então, obrigado, pessoal, um bom estudo para vocês e até a próxima aula, tá?